Olá, seja bem-vindo. Você está na TV Poços, programa Direitos e Deveres. Eu sou o Carlos Camargo. Vou deixar aqui para você o escritório jurídico Dr. Vanderlei de Mello, a rua Dr. Norberto Carlos Ferreira, número 49, no bairro Santa Augusta, em Poços de Caldas. O telefone é o 3721-7552, 3721-7552. Para você que vai aí participar de uma festa, para apadrinhar, faça contato com a doutora Luciana Mello, que é tecladista e cantora. Lindas canções em sua cerimônia de casamento, não só de casamento, como qualquer outra cerimônia, festa, recepção. Faça contato pelo 999-676276, 999-676276. Como sempre fazemos, deixamos aqui o nosso WhatsApp para o nosso telespectador em contato direto conosco. E você pode fazer contato pelo 984-51-3033, 984-51-3033. Hoje nós temos muitos assuntos referentes às leis, a procedimentos de leis, projetos de leis. E uma novidade que surgiu há pouco tempo, que é o chamado cartório online, que sempre as pessoas reclamam, negócio de ir em cartórios, sempre tem bastante gente, fila, e pega a senha, às vezes não tem lugar para parar o estacionamento do veículo, não só aqui em Poços de Caldas, estou falando de uma maneira geral, né? Até que os atendimentos dos cartórios são bem prestativos, são rápidos, mas hoje as coisas são feitas de uma maneira de economia de tempo, né? Então a lei criou o cartório online. Não é um serviço gratuito, né? Então o que acontece? Mas é muito útil. Quem quiser tirar, por exemplo, uma cópia de certidão de nascimento, de casamento, não precisa ir mais ao cartório. Então eu vou deixar para você aqui um site, que é o www.cartório24horas.com.br, esse aí, ó, www.cartório24horas.com.br. Você entra lá e você vai poder, então, conseguir esses documentos, certidão de nascimento, cópia de casamento, óbito, de imóveis, protestos, tem muita coisa. Aí, logicamente, vai ter que pagar pelo serviço, você paga através de um boleto, emite um boleto, você paga e depois aquilo, a certidão que você precisa vem pelo correio, via Sedex. Muito útil, às vezes você está precisando de uma certidão de um cartório em outra cidade. A cidade é até distante. Então você faz contato por esse cartório 24horas.com.br. Você não vai precisar viajar, se deslocar para lá ou pedir para alguém na cidade fazer para você. Então é uma ferramenta que veio para facilitar a vida das pessoas. Outra coisa interessante, caso você tenha recebido uma multa de trânsito, infração de trânsito, cometeu uma falta. Se ela for de natureza média ou de natureza leve, vem escrito na multa a natureza que ela é. Se ela é leve, se ela é média, se ela é grave ou gravíssima. Leve ou média, você não vai precisar pagar a multa em dinheiro. Porque o Código de Trânsito Brasileiro, no artigo 267, assim permite. Você leva um xerox, uma fotocópia da sua carteira de motorista, a notificação da multa, o papel que você recebeu, até uma delegacia de trânsito,
nas capitais, o DETRAN. Que no caso de Poços de Caldas, nós temos a CIRETRAN, que é a Circunscrição Regional de Trânsito. Você apresenta e vai ficar isento do pagamento. Mas não vai ficar isento da perda de pontos no prontuário da sua Carteira Nacional de Habilitação. Uma coisa é uma coisa e a outra coisa é a outra coisa. Porque cada multa corresponde a uma perda de pontos. Neste caso, o legislador falou, não, o ponto você vai perder, mas a multa você não vai precisar pagar. Caso você não tenha multa nos últimos 12 meses. Se tem multa nos últimos 12 meses, não vai valer. Vai ter que pagar. Mas se não tiver, só essa que chegou, uma leve ou média, você não vai precisar pagar. Até me pergunto, o sujeito, aí já é Código de Defesa do Consumidor. A pessoa foi a um restaurante, pediu um almoço, um jantar, um lanche, num restaurante, uma lanchonete. E por um problema ou outro, está demorando demais. Está demorando. A pessoa levanta e vai embora, não quero mais. É permitido? É. Não, você vai ter que pagar, já está fazendo, já está saindo e você pediu, então vai ter que pagar. Não. Tá. Então até é bom que quando vá se fazer uma compra num restaurante, lanchonete, quanto tempo demora para sair esse prato, esse almoço, esse jantar, né? Não é o caso do self-service, né? Que você vai lá e você mesmo faz o seu prato. Mas no caso à la carte, como é chamado, senta lá, pediu, quanto tempo leva? 20 minutos, 25 minutos. Concorda? Tá bom, concordo. Se não concorda, não, então não quero não, para mim eu estou com pressa e vai embora. Mas se falou que demora 20 minutos e você está lá meia hora e não quer mais, pode levantar, pode ir embora, que não vai ter que pagar não. Mesma coisa é o lanche. Você tem o direito de ir embora caso o seu pedido no restaurante, na lanchonete, demore demais para chegar, não sendo necessário pagar mais por ele. A gente deve pagar realmente pelo que consumiu, né? E por falar em Código de Defesa do Consumidor, restaurante, essas coisas, de jeito nenhum, o cliente pode ser forçado ao pagamento de multa ou perda de comanda em restaurante. Comanda é aquele papelzinho, você vai a um restaurante, tem muito comum, restaurante de posto, de beira de estrada, onde para ônibus, né? Também desce os passageiros, vai entrando para o restaurante, vai recebendo aqueles cupons que são chamados de comanda. Aí, por um problema ou outro, a pessoa perdeu aquele papel. Aí tem escrito lá embaixo um papelzinho, se perder, vai pagar uma multa, tal. Não, está errado. Está errado. O estabelecimento ele tem que ter um meio próprio de disponibilizar as anotações do que você gastou lá no caixa, lá na administração deles. A comanda se perdeu, tem como puxar novamente o gasto que a pessoa fez. Então, muita gente perde porque perdeu, ou outros fazem até de má fé, né? Para falar, e agora? Como é que vai provar o que eu gastei? No seu, né? Aí impõe-se uma multa. Essa multa não é permitida. Então, o estabelecimento tem que arrumar um outro jeito de manter registrado os gastos do freguês e não ameaçá-lo. Se perder o papelzinho, paga a multa. Indo agora a Brasília, no Senado Federal, o senador da República, pelo Espírito Santo, Magno Malta, senador muito atuante, e ele
está propondo um projeto de lei para acabar com a inimputabilidade de menores. Inimputabilidade, ou seja, não pode ser apenado como maior de idade. Então, todo mundo está cansado de saber que abaixo de 18 anos, os chamados menores, eles cometem crimes, que não pode ser chamado de crime, são atos análogos ao crime, umas bobagens que inventaram, chamado um termo jurídico para amenizar um crime que um adolescente, um menor cometeu, mas como ele não pode ser penalizado como um que tem acima de 18 anos, então ele tem um tratamento diferenciado que está lá no Estatuto da Criança e do Adolescente, coisa de mais de 20 anos. E nós todos sabemos que hoje a maioria dos crimes violentos são praticados por adolescentes até 18 anos. E hoje eles são chefes de quadrilha, eles são patrões de tráfico e nem 18 anos têm ainda. E se for quando é preso ou apreendido, que é o termo, o que acontece? Nada. Então é um ótimo negócio e a própria lei incentiva ao adolescente a ser criminoso, a praticar esses tipos de atos análogos ao crime. Porque não vai dar nada, não vai dar nada, não vai dar nada. Se for uma coisa muito mesmo horrorosa, um homicídio, alguma coisa, é uma pena de 3 anos em estabelecimento, que visa mais a recuperação, o tratamento. Ou seja, a lei ela tem que tratar os iguais e os desiguais desigualmente, à medida que forem desigualando. E o senador Magno Malta propõe, então, acabar com essa maioridade de 18 anos. É um tema que já foi diversas vezes colocado, projetos no Senado Federal, na Câmara Federal, porque é um assunto federal. E o negócio nunca vai para frente, esse assunto nunca segue, porque tem muitos interesses de políticos, de partido, para não mexer nisso aí. Deixa do jeito que está e a população que continue sendo vítima das violências desses molecotes aí de 17, quase 18 anos, violentíssimos, e que, quando são apreendidos, nada acontece de concreto. E, ao completar 18 anos, passa a ser 0 quilômetro, a ficha é limpa. Então começa a contar somente a partir dos 18 para fins de antecedentes criminais. Esse Magno Malta propõe, diz o senador, que o Estatuto da Criança e do Adolescente e o Código Penal também estão ultrapassados e não reconhece que o adolescente pode entender o ilícito. Porque a desculpa que se dá é que ele é menor, ele não entende a capacidade, ele não sabe o que está fazendo. Ele está assaltando, ele está traficando, ele está estuprando, mas ele não sabe o que está fazendo. É assim a ótica do legislador a respeito dessa lei. Então, Magno Malta quer propor acabar com isso. Ele é o senador pelo PL do Espírito Santo, apresentou um projeto ao Senado, que é o PL 621/2023, recente, agora, para retirar do Código Penal, que é o Decreto 2848 de 1940, a inimputabilidade de pessoas menores de 18 anos de idade. Para o senador, o Código estaria ultrapassado nesse ponto por adotar um critério puramente biológico na aferição da imputabilidade penal, ou chamada capacidade de culpabilidade. É um assunto polêmico, como eu acabei de dizer, que ainda vamos ver, eu vou acompanhar para ver o que vai dar isso aqui, porque é um senador que ele apresenta um projeto e bate em cima.
Ele é atuante, ele vigia, ele vai. Então, nós vamos ver que eu acredito que alguma coisa deverá acontecer e necessita acontecer. Nós noticiamos aqui casos que aconteceram no Brasil não faz muito tempo, de mulheres que foram submetidas a exames, principalmente em cirurgias, que foram abusadas por médicos. O Brasil inteiro comentou, na mídia, os canais de televisão, os noticiários, todos falando, um médico anestesista, depois mais um outro caso, médico anestesista. E agora a Câmara dos Deputados aprovou, já está aprovado, né? Não é um projeto não. Aprovou o projeto, então agora vai para o Senado. É o PL 81/2022, que dá às mulheres o direito de terem um acompanhante durante consultas e exames em que haja necessidade de sedação. Para se tornar lei, falta agora a aprovação do Senado, onde já foi enviado para análise. Não temos nenhuma dúvida que vai ser aprovado. Então, no caso de consulta, exame, que a mulher for sedada, receber ali alguma sedação, uma anestesia, alguma coisa, ela poderá optar e terá o direito de ter um acompanhante, uma pessoa de sua confiança ao seu lado. Aqui não se refere à cirurgia, porque dentro da sala de cirurgia a situação requer, por causa de infecção, de contaminação, então existe todo um protocolo. Acredito que alguma coisa vai ser feita de matéria de lei também para dentro de sala de cirurgia. Mas, para a sala de exame, para aí consultas e exames, que a mulher for sedada de alguma forma, ela permite então a lei, que ela poderá falar, eu quero um acompanhante, a pessoa está comigo, ela vai estar junto, não pode entrar. Não, pode sim, pode. A gente vê muitos casos aí, o Senado apresentou uma lei na Câmara Federal, um projeto, que é a lei PLP, Projeto de Lei Complementar, que prevê que não incidirá o imposto sobre a transmissão de bens imóveis, o famoso ITBI, temível, né? As pessoas quando falam ITBI, você já sabe que é uma facada, que é o imposto de transmissão de bens imóveis. Então, o deputado Maringoni, que é da União, do Partido União São Paulo, propõe um projeto de lei para alterar o Código Tributário Nacional, que estabelece regras para o imposto de bens de transmissão imóvel. O imposto incide sobre a compra e venda de imóveis. Comprou, vendeu imóveis, tem que pagar o ITBI. E ele é calculado sobre o valor da compra e da venda. E qual que é o projeto dele? Para isentar, que não seja cobrado, quando for caso de partilha em divórcio ou separação. Tem um casal, tem patrimônio, resolveram se divorciar, acabar com o casamento, e o que acontece? Vai dividir. Então, a casa, o carro, o apartamento, o sítio, a chácara, seja lá o que for. E se vai dividir, vai passar para o nome. Então, aquilo que era dos dois, então ficou a tal coisa para a mulher, outra coisa para o marido. Eles devem, então, promover a nova escritura. Pagava-se esse imposto, agora não. Por quê? Porque entende o legislador que isso já é do patrimônio do casal, ele somente está sendo dividido. Ele não está sendo vendido. Ele está sendo somente dividido. Uma coisa vai ficar com um, outra coisa vai ficar com o outro. Então não é justo que se pague o ITBI. Diz esse deputado que a partilha de bens no divórcio não se configura fato gerador, pois não há permuta de bens. Não ocorre a transferência da propriedade do bem imóvel no divórcio, apenas a divisão, como eu disse. É uma boa, porque um processo aí de divórcio,
compartilha de bens, essas coisas, é uma coisa traumática. E ainda vem incidir imposto, quer dizer, o governo entra de sócio nos bens do casal, né? 25% agora do marido é meu, mas 25% da mulher é meu também. Então é um projeto que vai beneficiar a sociedade. A lei está aí para isso, né? Mas um projeto interessante que eu vou falar para vocês aqui agora, que vai dar também um buchicho danado lá dentro do Senado, já que eu te conto. Aos 68 anos, decidi mudar meu sorriso. Deixei de usar dentaduras. Escolhi o Implar e hoje, aos 83 anos, tenho certeza que fiz a escolha certa. Amadureci com qualidade de vida. Faça como eu, venha para o Implar e volte a sorrir. Tem uma proposta de emenda à Constituição, que é chamada de PEC, que estipula mandatos de 8 anos para ministro do Supremo Tribunal Federal. Os ministros do Supremo Tribunal Federal, o STF, eles têm mandatos, ou eles podem ficar lá como ministro, até aos 75 anos de idade. Qualquer juiz. Era 70. Aí fizeram uma lei permitindo que fiquem até 75 anos de idade. Foi a chamada PEC da Bengala. Estão tentando, alguns senadores, reduzir de 75 a idade para voltar a ser 70 a idade máxima permitida. Mas isso é outra matéria também que não caminha lá dentro do Congresso Nacional. Muita gente sabe o porquê e... Bom, mas o que acontece com aos 75 anos de idade? É chamado vitalício. E essa proposta aqui, que é o fim do mandato vitalício, para os ministros do Supremo STF, pode voltar a ser discutida pelo Senado agora em 2023. A intenção do senador Plínio Valério, ele é senador pelo Amazonas, pelo PSDB, autor da PEC 16/2019, proposta de emenda à Constituição, que é a PEC, que fixa em 8 anos o mandato do ministro do Supremo, sem direito à recondução. Para ele, o mandato vitalício, com aposentadoria compulsória aos 75 anos, conforme a regra atual, dá muito poder aos ministros, disse o senador. E ele está coberto de razão, porque é uma maneira de dar uma rotatividade dentro daquela casa, né, do judiciário, aquele órgão do judiciário. Porque o Supremo, ele não é um poder, ele faz parte de um poder que é o poder judiciário. E com isso, os ministros ficam lá até os 75 anos de idade. Impede a renovação, a oxigenação, a oportunidade de outras pessoas com capacidade igual ou até maior possam ocupar um cargo desse de tamanha relevância. E nós vamos acompanhar aqui essa PEC que propõe esse senador, porque, como eu disse, ela tem muitos interesses contrários. Deixar do jeito que está, não mexe, não. Mas se desse certo, seria muito bom para o Brasil. Tem uma outra proposta interessante, que está em análise na Câmara dos Deputados, que acaba com a utilização de cavalos em operações policiais. Nós sabemos que as polícias militares possuem um segmento montado, que é a cavalaria. E quando existe aí algumas manifestações que acabam
virando aí em atos de vandalismo, de quebra-quebra. Há a necessidade da intervenção de uma força policial chamada tropa de choque e cavalaria. E o que está propondo aqui o deputado Marcelo Queiroz, do Partido Progressista pelo Rio de Janeiro, aqui acabar com a cavalaria. Porque ele entende, nós também, que esses animais são alvos primeiros das agressões dos vândalos manifestadores, que jogam garrafa com gasolina, chamado coquetel Molotov, e acerta primeiro no cavalo, que ele é maior do que o policial, ele está numa altura maior do que o policial, então ele é o primeiro a receber pedrada, paulada, coquetel Molotov, todo tipo de agressão. E essa proposta é muito bem-vinda, que diz o deputado Marcelo Queiroz, do Rio de Janeiro: o uso de cavalos em combate a operações é ineficaz e desrespeita as boas práticas do bem-estar animal. Na Praça dos Três Poderes, agora que houve aquele problema lá em Brasília no dia 8, um policial foi derrubado do cavalo, indefeso, que acabou sendo atingido pelos agressores. Não houve proteção ao policial e o animal ficou exposto. Quer dizer, o policial em cima do cavalo, ele está mais exposto ainda a um ataque, porque ele está sendo visto, ele fica mais alvo de ser atingido. Joga nele, acerta no cavalo. Quando não acerta, nos dois. Então, esses animais, diz o deputado, podem ser utilizados em outras atividades, principalmente a chamada ecoterapia. É uma coisa que veio para dar certo, deu certo, dá certo, que é a ecoterapia. Ou então utilizar esses animais para outras atividades de comemorações, desfile, alguma coisa assim, do que colocar um animal aí no enfrentamento desses quebra-quebra. Eu acredito que vai prosperar esse projeto de lei, que é recente agora, é o número 8/2023. E ele vai... E a gente vê que os assuntos relativos a animais estão cada vez mais preocupando os legisladores, né? E o Senado analisa a lei de proteção a animais policiais ou militares. Aí não é só cavalo, não. Entra os cachorros também, os cães. Animais como cachorros e cavalos que atuam em forças policiais e militares passarão a ser abrigados por uma legislação especial caso seja aprovado o projeto de lei 80/2023, recente, bem recente, da senadora Soraya Tronic, do União do Mato Grosso. Essa senadora, ela é bem atuante nesses assuntos em defesa dos animais, que cria a Lei de Proteção a Animais Policiais ou Militares. Nós sabemos que todas as polícias militares têm aí o seu segmento composto, né? Suas forças incluídas na sua força, cachorros, cães, adestrados e cavalos. E com essa proteção que essa senadora quer nesse projeto de lei, assegurar direitos básicos a esses animais, como direito à vida, saúde, alimentação, e determina punições para quem cometer algum crime contra a integridade desses animais. O trabalho que os cães fazem nessas corporações, nos bombeiros, na Polícia Federal, todos esses resgates que a gente vê aí em catástrofes, né? Aqui no Brasil, as grandes que aconteceram lá em Mariana, em Brumadinho, com o rompimento das barragens, as pessoas soterradas. Quem encontrou, primeiramente, as pessoas soterradas foram os cachorros, que são treinados para isso. No caso de pessoas desaparecidas, perdidas em matas, florestas, é o cachorro que acha. Cadáveres, pessoas mortas que foram colocadas em algum lugar, todo mundo procurando, o cachorro acha.
Nos escombros agora, recentemente, naquele terrível terremoto lá da Turquia, e todos que acontecem pelo mundo afora, desabaram prédio, casas, tudo. E quem que acha as pessoas que estão ali com vida ainda, ou até que já faleceram, são os cachorros, que localizam as pessoas. Policiamento, cachorro, no caso da Polícia Federal, no combate ao tráfico de drogas entorpecentes, os cães também, além de salvamento, os cães pela polícia aduaneira nos aeroportos, portos, nas rodovias, que vai lá checar bagagem e malas, não sei o que, encontra o que? Droga, os cães. Então essa senadora justifica que o projeto vai proporcionar um reconhecimento tardio do trabalho dos animais que são os mais vulneráveis a agressões e risco de vida em serviço. A senadora lembra, entre diversos atos de maus tratos em animais, o caso do cavalo da Polícia Militar, que eu citei para vocês lá no quebra-quebra, lá de 8 de janeiro em Brasília. Então, fica aí esse registro que também não temos dúvida que essa matéria vai seguir em frente e vai ser aprovada. Tem outras matérias aqui alusivas a animais, de muita relevância, que estão sendo estudadas lá por projetos de lei apresentados por senadores e deputados. Semana que vem a gente volta e vamos comentar sobre isso. Um grande abraço, fiquem com Deus.